E aí, você que nos acompanha pelo canal, eu gostaria de dar um bom dia, uma paz do Senhor Jesus, ou uma boa noite para quem está de noite ouvindo essa mensagem. É muito bom falar da palavra de Deus. Eu gostaria de falar algo da parte de Deus muito interessante, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 29 e o versículo de número 2. Uma palavra muito polêmica que muitos cristãos às vezes aprenderam errado, às vezes condenar, mas a palavra de Deus ela é clara, ela nos ensina, ela nos educa, ela fala sempre conosco. Gostaria de ler com vocês esse texto que escreveu Salomão, filho de Davi, o rei Davi, o grande rei. Então gostaria de deixar essa palavra para a tua meditação, que se encontra aí na tua casa, que diz assim, no livro de Provérbios, no capítulo de número 29, versículo de número 2. Medite aí na sua casa, na Bíblia Sagrada, vai aparecer aí a mensagem no celular. Provérbios, capítulo de número 29, versículo 2, diz assim: E quando os justos governam, alegre-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Essa é a palavra de Deus. No livro de Provérbios escreveu Salomão, dizendo que quando o justo governa, a cidade, o país, a região, tudo vai bem. Mas quando o ímpio governa, tudo vai mal. As pessoas sempre, às vezes, criticam o político, aquele que entra na política, mas a Bíblia é clara. Nós devemos ser justos em tudo. Tem pessoas que são injustas no dia a dia e quase ninguém não fala nada. Tem pessoa que é um mal pagador, tem pessoas que compra e não paga, erra em vários motivos, mas ninguém enxerga. Mas quando a pessoa é um político, todo mundo se condena, falando que político não vale de nada, que político é aquilo, mas é porque você escolhe a pessoa errada. E a Bíblia é clara, no livro de Provérbios, nós acabamos de ler, que diz: quando um justo governa, a cidade vai bem, o país vai bem. Mas às vezes você opine para votar naquela pessoa que não está interessada. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, olhando para esse versículo que Salomão escreveu, tinha homens de Deus que governavam, como Daniel, como José, foi homens que governou. A Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo de número 48, 49, a palavra de Deus, ela diz que Deus revelou para o seu profeta Daniel, que era um profeta de Deus, e ali Deus passou a mensagem para aquele rei, Nabucodonosor, e Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele reconheceu Daniel e deu Daniel o cargo de governar. E ali, no capítulo 2, no versículo 48,
versículo 49, diz a Bíblia que Daniel, ele foi governar a Babilônia ali, aquele país, mas ali Deus, usando Daniel falou para o rei que ia chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse mesmo texto que eu disse. E ali no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 40, Deus também escolhe para governar o Egito. Então Deus chamou ali, através daquela revelação também que José revelou para aquele rei, para governar o Egito, tirar o Egito da fome, tudo o que ia passar naquele tempo, Deus chamou José. E José governou e aquele país foi bem. Foi tão bem que as pessoas de outros países tinham de ir lá no Egito buscar comida, porque lugar nenhum tinha comida. Então Deus, ele tem um propósito. Não adianta as pessoas falar que aquela faz o mal, que aquela de lá faz o mal. Não. Deus, quando ele tem um propósito na vida do ser humano, ele faz. Ele tem as suas maneiras de agir, porque Deus, ele conhece o coração. Deus conhecia o coração de Davi, Deus sabia que Davi ia escorregar naquele erro, mas Deus, ele diz na sua palavra que Davi era um homem segundo o seu coração. Que essa palavra venha ficar na tua meditação e que eu venha dizer para você que no livro de Provérbios diz: quando um justo governa, o país vai bem. Então nós temos que acreditar na palavra de Deus. Se você for justo, tudo vai bem. Mas diz também, se você for ímpio e for mal, tudo vai mal. Mas se você for justo, tudo vai bem. E essa palavra vem ficar para a tua meditação. Que Deus venha falar no teu coração através dessa mensagem.